Muito bem-vindos de volta. Estamos aqui para mais um episódio do PJinhas, o podcast do Parlamento Juvenil. E hoje comigo aqui, meu xará, de Gabriel para Gabriel Quintanilha, Tudo bem? do Rio de Janeiro, representando o Rio de Janeiro. Está aqui com a gente hoje para participar do PJ. E aí, Gabriel, como é que estamos? Estamos bem, tá sendo um dia muito produtivo, graças a Deus. E é isso aí, a gente vai seguindo. É isso. Então, Gabriel, esse é um podcast para a gente falar do PJ. Na semana passada, a gente recebeu o Cláudio. O Cláudio teve a honra, né, de participar do primeiro episódio desse podcast do PJinhas. E ele falou um pouco da experiência dele, das vivências dele. Assistiu o primeiro episódio? Assisti, com certeza. Então tá em casa, pô. PJinhas, né? Se você ainda não assistiu, você não sabe o que tá perdendo. Corre lá. Corre lá, corre pro YouTube lá, ó, assistir tudo na íntegra. Tá lá já o vídeo do Cláudio. Assiste lá, veja como é que foi na semana passada. E é isso. E hoje, com o Gabriel aqui. Gabriel, a gente hoje vai falar disso. Vamos conversar sobre essas experiências, tudo que a gente viveu, né? Não sei se você vai lembrar, mas eu acho que vai. Com certeza, não tem Eu como estava esquecer. lá com vocês na semana parlamentar, assim como eu falei com o Cláudio. Então eu tive o prazer ali de estar dividindo esse momento ali um pouco com vocês, não só eu, mas como todos ali que trabalharam no parlamento, né? Sim. Então a gente teve essa oportunidade de ver, né? Ver mais de perto, estar acompanhando vocês ali, vendo a experiência que vocês estavam vivendo. Então a gente está aqui para falar disso. Então, tipo assim, a gente falou com o Cláudio do processo seletivo, falamos com ele também, enfim, de experiências ali que ele viveu, coisas, pessoas que ele conheceu e tudo mais. E hoje eu vou começar de uma forma diferente com você. Eu vou falar das atividades que a gente teve naquela semana parlamentar, que foram muitas. Muitas, de verdade. Muitas, né? E para você, Gabriel, qual foram as atividades ali que você mais curtiu, mais gostou de participar? Dentre os passeios, dentre as experiências dentro da casa também, né? Ou também as dinâmicas que teve com o nosso coordenador. Sim. Olha, eu acho que é até difícil a gente especificar uma das atividades ou algo que nos marcou, porque a semana parlamentar em si ela foi marcante, Sim. né? Ela foi algo que nos incentivou, nos ajudou, nos impulsionou. Então, assim, eu acho que não tem como a gente escolher uma delas. A semana parlamentar em si ela foi incrível, né? Ela marcou a nossa trajetória, marcou a nossa vida e faz parte de nossa história, né? E assim como a semana parlamentar faz parte da nossa história, a gente também tem o prazer e a honra de fazer parte da história do Parlamento Juvenil, que é muito interessante também. Gabriel, você estava falando aí sobre isso, né? Não dá para destacar só um momento da semana parlamentar. Sim, sim. Mas eu acredito também que teve alguma coisa que você aprendeu naquela semana, e não só na semana, talvez nesse processo, ao longo do seu mandato até aqui, que você aprendeu e você tem como uma lição de vida que você leva para a vida toda. Eu gostaria que você falasse para a gente qual foi a lição, ou talvez as principais lições, às vezes, que você teve dessa semana, dessa experiência. O que me marcou bastante foi saber que a gente estava ali representando a necessidade de uma população, né, como jovens que estavam representando seus municípios, um conjunto de jovens, né, aliás, muitas pessoas, e aí ter aquele baque de que você está representando a necessidade de uma população, de um município, que você está representando o seu povo, e aí você tem que trazer a realidade da sua juventude para dentro da Assembleia Legislativa, foi algo que me deixou espantado e ao mesmo tempo com uma sensação de honra, né? Porque para mim foi muito bom, é uma honra mesmo para mim saber que eu estou representando o meu povo. E isso é legal, né? Porque o Cláudio chegou a comentar com a gente basicamente dessa mesma questão, do peso de saber que vocês realmente têm um poder ali na mão e que algo que vocês estão fazendo ali naquela semana pode eventualmente, né, vai eventualmente chegar na mesa do governador e enfim, vai ter um impacto direto na população. E para você veio do Rio de Janeiro, mas especificamente você veio de que bairro ali? Então, eu moro em Oswaldo Cruz, mas eu estudo em Irajá, então eu vim representando o bairro de Irajá,
né? Ali Ah, que mais legal. próximo ao Para Pedro, é uma Sim, área sim. de comunidade, é uma área um pouco mais carente, mas que onde tem jovens com potenciais assim incríveis, maravilhosos, com muitos talentos. E é isso que a gente veio mostrar, E né? você veio com esse pensamento, né? Sim, Impactar a galera ali de Irajá. Eu mesmo conheço ali um pouco de Irajá ali, conheço Rio do Ouro, aquela região toda sim, ali. Conheço bastante aquela região ali. Foi um lugar que particularmente também marcou a minha vida num período de tempo ali. Então, você veio com essa mentalidade, sim. né? O que que eu posso trazer de diferente para agregar na minha comunidade, né, de certa Sim, forma. sim, de verdade. Eu vim para, como eu falei, mostrar que o pessoal de periferia, de comunidade, seja eles ou não, nós temos uma capacidade, nós temos talento, nós temos potencial para fazer o que qualquer outra pessoa faria, né? Nós temos a responsabilidade de mostrar que a comunidade ela não significa nada, porque a gente tem o mesmo potencial de que qualquer outra pessoa. Cara, que legal isso daí. E falando e levando para esse lado também, e dessa experiência que o Parlamento Juvenil ela traz, eu tenho para mim que é uma experiência. Eu não vivi essa experiência como jovem, vivi como funcionário. Sim. Como eu estava falando pro Claudio aqui também, na semana passada, a gente, a gente que estava lá trabalhando, a gente teve oportunidade. Muitos de nós, eu falo por mim, que sou jovem, mas tipo assim, nunca tinha ouvido falar do Parlamento Juvenil até esse ponto Sim, da minha vida, né? E eu tenho pra mim que, vendo ali como é que foi a vivência, e vendo a experiência que vocês estavam vivendo, tipo, estar sentado em comissões, estar sentado, a galera que foi pra CCJ, por exemplo, muito bom, é né? verdade. Então, tipo, tá ali no meio dos deputados, tá vivendo. Eu falo isso, cara, isso é uma experiência que muda a mente do jovem. Transforma, porque você passa a entender um pouco mais do legislativo, como funciona. Pessoas que não tinham nem a noção, uma mínima noção do que funciona, de como funciona, do que acontece, quem faz, e abriu a nossa visão de verdade. Sim, e eu penso isso também, cara. A gente, como jovem, a gente sempre. Acho que todo jovem tem esse período da vida em que a gente fica com aquela dúvida, né? Aquela incerteza, poxa, o que eu vou fazer da minha vida? Sim, Né? sim, Concorda verdade. comigo? E você acha que ter passado por essa experiência, ela, ela te deu um norte profissional? Com certeza, abriu outras oportunidades, abriu a minha visão para outros caminhos. Olha, eu poderia fazer isso. Ou então, eu tinha vontade de seguir essa profissão, mas olhando por esse lado, agora que eu conheço o Parlamento Juvenil, que eu conheço o mundo legislativo, eu poderia fazer aquilo, eu acho que eu me sairia bem como um vereador, um deputado, ou então, a faculdade, agora eu quero fazer direito, relações públicas, relações internacionais. É algo muito incrível, porque aos olhos das pessoas que estão olhando de fora, parece uma experiência como qualquer outra, Sim. porém, para nós foi algo incrível, porque a gente viveu aquilo, a gente estava ali, a gente vivenciou. E fala um pouco também disso. Pode ficar à vontade aqui, você está na casa do PJ. Então eu quero que você conte, inclusive, disso, dessa experiência para você. Desde o processo seletivo ali, coisas que você teve que superar para poder fazer o trabalho acontecer e Sim, interagir. Uma pergunta também legal que eu acho que vale a pena a gente perguntar para o Gabriel também, que é essa relação, essa coisa do PJ que tem de aproximar tantos jovens de vários pontos do Rio, realidades realidades diferentes. completamente diferentes, Sim. cara. E É, pra você, como é que foi isso? o processo seletivo foi uma coisa louca. Me deixou assim meio desnorteado, porque a princípio eu me inscrevi para o Parlamento Juvenil sem saber o que era. Uhum. Né? Uma das orientadoras educacionais colocou no grupo da escola. Eu fui lá e me inscrevi, achando que era mais um projeto da escola, porque a minha escola, a Maria Werneck de Castelo, está sempre envolvida em projetos. É uma escola muito dinâmica, né? A direção está sempre ali com a gente, apoiando. E aí ela colocou algo acerca do Parlamento Juvenil, dizendo que as inscrições já estavam abertas. Eu, como quem não quer nada, fui lá e me inscrevi. E aí depois o coordenador regional da Metropolitana 3 ligou para minha diretora, ela me ligou dizendo que eu tinha passado para a segunda fase. Eu não sabia nem que a primeira tinha acontecido. Né? E aí na segunda fase, como os alunos eles concorrem
de escola para escola, né? Porque a primeira fase é dentro da escola, então se você tiver alguém concorrendo com você dentro da sua escola, é eleito um deles, e aí a segunda fase é de escola para escola. E aí, como a gente queria muito ganhar, nossa escola tem um espírito competitivo, a gente sempre foi assim, a gente foi arrecadar votos em outras escolas. Então eu chegava na escola às 7 da manhã, que era o meu horário do integral, e saía às 7 da noite, 8 da noite, porque a gente pegava votos do noturno também. Então foi assim algo que me deixou com a cabeça Foi uma revirada. correria, né? Sim, foi uma correria. E você vindo da capital, você viveu uma coisa diferente do que o Cláudio retratou pra gente na semana passada, né? Que foi, ele veio de Araruama e aí ele falou que ele foi o único. Sim, Então, sim. ele não veio. Então, com esse sentido das inscrições, você já viveu uma realidade completamente diferente, Foi, né? porque além de mim, eu acho que mais 15 pessoas se candidataram. Caramba, cara. Então, assim, e aí a gente achando que o pessoal estava no mesmo pique que a nossa escola, porque a gente é muito ativo, né, como eu falei, e a gente foi correndo atrás de votos, se eu não me engano, a gente foi em umas 5 escolas para conseguir voto, e aí em todas elas a gente conseguiu arrecadar um pouquinho, mesmo que não muitos, mas um pouquinho a gente conseguiu em cada uma, né, e a gente achando que o pessoal estava correndo atrás de voto, acabou que eu nem precisava correr tanto assim, porque eu fui muito empolgado e acabou que eu já estava lá na frente, eu não precisava disso tudo. Já estava de né? fato fazendo uma Sim, campanha política de verdade. toda voltada para o seu mandato mesmo, vivendo mesmo, né? Sim, mas foi até bom, porque a gente vivenciou isso e a gente sabe como é correr atrás do voto, né? Tem gente que te confronta, mas se eu votar em você, você vai fazer o quê? O que você vai fazer por mim? O que vai acontecer? Sim. Que projeto é esse? Então a gente gastou muita saliva explicando o que era o projeto, o que era o Parlamento Juvenil, mas, assim, foi uma experiência sem igual para mim. Foi cansativo, mas eu viveria isso várias vezes. Pô, cara, e você acha que, tipo assim, como um jovem, cara, eu acho isso muito legal, você acabou de falar sobre você ter ido e abordando jovens e os jovens questionando isso pra você e tipo, poxa, por que eu vou votar em você? Sim, sim. Eu acho isso muito legal, então isso me leva pra essa próxima pergunta que é tipo assim, que barreiras que você acha que ainda existem assim pra que os jovens eles sejam mais vistos ativamente, tipo, politicamente Na falando? política. Eu acho que por mais que nós tenhamos uma grande variedade de jovens responsáveis, jovens que se comprometem, jovens confiáveis, a gente tem também aqueles jovens que não acreditam no próprio jovem, né? Que não acreditam no potencial do seu amigo, do seu colega, ou então daquele que ele conhece, passa de longe, às vezes nem conhece, mas também não confia, porque acha que por sermos novos nós não temos capacidade, mas na verdade é algo totalmente errado esse pensamento, na minha opinião, porque o jovem ele pode, o jovem ele tem capacidade, e aí se o jovem apoiar o jovem chega longe, né? Parece Sim. uma palavra meio embolada, mas se eu apoiar o meu amigo, eu sei que ele vai chegar longe, e aí eu posso contar com o apoio dele para que eu chegue longe também. Que legal, cara. E o que você diria para esse jovem aí que tá olhando, tá pensando, poxa, será que eu me inscrevo no Parlamento Juvenil? Será que não? O que é isso? Como você falou que estava participando, você nem sabia o que era o Parlamento Juvenil. O que você falaria para essa pessoa que está considerando entrar no PJ? Eu não tenho outras palavras a dizer que não seja só vai, né? Porque é algo que se você entrar não sabendo o que é, você sai sabendo mais do que você deveria, né? Se você entrar perdido, você sai com a certeza de quem você é, ou então do que você quer se tornar, porque o Parlamento Juvenil ele é isso, ele é conhecimento, ele abre portas, ele te dá condição, ele te entrega algo que você não esperava. Então, por exemplo, eu entrei para o Parlamento Juvenil sem saber o que era, e hoje, a qualquer oportunidade que eu tenho de falar sobre o projeto, eu estou ali falando, e explicando, e ensinando sobre o que é, dizendo que vale a pena apostar no jovem que quer se envolver na vida política, no mundo legislativo. Isso é muito interessante, né? Então, você jovem que está assistindo aí, por favor, se inscreva, faça esse favor para a sua vida, para a sua trajetória, para a sua história, tá? Para o seu futuro. É isso aí. É isso aí, Gabriel. Cara, por hoje, Gabriel já falou tudo que tinha que falar. Já explicou pra gente aqui tudo sobre o PJ. E, Gabriel, sem dúvida foi um prazer ter esse bate-papo com você, ver essa sua experiência. Eu gosto muito disso, de ter essa perspectivas diferentes.
Sim. Né? O Cláudio, ele teve uma outra perspectiva. E antes da gente encerrar, inclusive, vou também te perguntar. Perguntei isso pro Cláudio no final do episódio passado, vou perguntar pro Gabriel também, que quais foram... Todo mundo teve alguma barreira que, tipo, teve que vencer para poder desenvolver no PJ. O Cláudio falou sobre a timidez dele. E eu vi que teve muita gente que também teve essa barreira da timidez. Sim. E para você, particularmente, que barreira era essa? Então, eu não posso dizer que a barreira era timidez, porque eu sempre gostei muito de falar em público, eu sempre gostei muito de conversar, de interagir. A gente tá vendo isso. Então essa não foi uma barreira, mas eu acredito que a maior barreira para mim foi entender o processo do mundo legislativo, porque eu não conhecia muito sobre política, né? Eu não tinha muito conhecimento sobre, e foi o Parlamento Juvenil que me deu essa condição, me ensinou sobre, e aí por isso eu me apaixonei por esse projeto, né? Então a maior barreira foi entender como funciona o mundo legislativo, mas depois que eu aprendi, E a equipe do Parlamento Juvenil te ajudou justamente. Sim, um com apoio isso, surreal, né? de verdade. Surreal. Então, é isso, pessoal. Você que está esperando aí, você está pensando, você está na dúvida, você não sabe o que é o PJ ainda, mas recebeu esse vídeo, recebeu esse podcast, e o Gabriel está aqui falando, e você fala assim, poxa, eu quero viver essa experiência. Então não perca tempo, se inscreva para fazer parte da 15ª edição. Tá chegando. Tá chegando de novo, hein? Então, olha, do PJ Gabriel, da 14ª edição, para você, futuro PJ da 15ª edição, fica a experiência, né, Gabriel? Fica a experiência. E vale a pena participar dessa experiência? Olha, eu não tenho palavras para dizer o quanto vale a pena, de verdade. Eu acho que o jovem que participa do Parlamento Juvenil ele sai transformado. Então é isso. Depende de você querer fazer parte disso, cara, e vivenciar essa transformação na vida de vocês. Gabriel, muito obrigado, muito Gabriel. obrigado, Gabriel, de Gabriel para Gabriel. Mais um episódio aí do PJ, né? O nosso podcast do Parlamento Juvenil. E fica ligado que semana que vem tem mais, hein? Semana que vem tem mais. Quem será o próximo convidado, hein? Então fica de olho, gente. Um abraço, tamo junto. Tchau.